Então, gente, boa noite. Hoje eu vou dar química. É um conteúdo bem divertido e vou explicar mais ou menos para vocês o funciona. Na aula de hoje a gente vai ver velocidade de reação, energia de ativação e os fatores que influenciam a velocidade da reação. E uma matéria bem legal que é a lei da ação. O que é a cinética química? A cinética química, ela estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. Ela estuda as possibilidades de velocidade, tornando as reações mais rápidas com base nos mecanismos de reação. Então, o que é isso, gente? Vamos pensar num bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente não vai colocar ela no forno. Aquilo ali está acontecendo uma reação química. O fermento ele age como se fosse um catalisador, que a gente vai ver como é que funciona. Esse catalisador, que ele vai fazer todos os ingredientes. Eles são tipo micro-organismos que eles vão respirar ali, de liberar. É, eles têm respiração anaeróbica, acho que vocês já viram isso em biologia, e vão fazer o bolo crescer. Você vai colocar no forno. A temperatura vai ativar que essa reação ocorra e vai fazer o bolo crescer com o tempo, certo? E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Como que esse bolo fica pronto? O que acontece para esse bolo ficar pronto? A química, acho que eu falei isso nas primeiras aulas, ela está em absolutamente tudo que a gente faz. Então vamos lá. Como a gente pensa em velocidade média de reação? Essa equaçãozinha já foi bastante vista pela gente. Já viu o balanceamento químico. E esse aqui é uma equação genérica que frente, o A, o B e o C, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Essa aqui que eu estou pintando de vermelho é uma equação genérica. E essa aqui de baixo, que eu estou dando uma setinha, ela é uma equação de existe. Ela é uma equação que forma a amônia. Então, eu pego uma molécula de N2 mais três moléculas e eu formo duas moléculas de NH3, que é a amônia. Tudo que está do meu lado, tudo que está do meu lado esquerdo dessa sequência, tudo que está do lado direito dessa setinha é chamada de produto, certo? Então vamos lá. Como eu calculo a velocidade média? Vocês lembram da física que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT? Vai ser a mesma coisa aqui para química. Só que a gente não tem uma distância a ser percorrida. Quando a gente pensa em química, a gente tem a concentração dos reagentes que estão na nossa reação ou dos produtos que a gente está formando. Então, eu sempre vou ter essa igualdade, que é velocidade média é igual a 1 sobre A. Lembrando que é o coeficiente estequiométrico. Esse Azinho é esse Azinho aqui. O 2 é o Czinho, mesmo assim. E o que a gente tem que pensar de mais importante aqui? Sempre que a gente tiver reagente, a concentração do reagente, o sinal da velocidade vai ser negativo. Por quê? Porque esses reagentes estão sendo consumidos. O que eu tinha no ponto 1, no tempo 1, vai ser superior ao que eu tinha no ponto 2, porque esse reagente A está virando produto C. Então, eu estou transformando uma coisa. 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 Então, eu estou transform
o A vai ser o B, que também é reagente, e o C vai ter velocidade positiva. Vai ver isso com exemplos. Então, como eu calculo? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês daquela equação, daquela primeira equação lá. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então, assim, ó, esse 1 aqui, esse 1 aqui do coeficiente estequiométrico, tá pintando. Esse 1 é esse 1 aqui, esse 3 é esse 3 aqui, e esse 2 é esse 2 aqui, certo? E o delta? Então vamos lá, o delta vai ser o mesmo conceito, vai ser a concentração final menos a concentração inicial. E foi o que eu disse antes para vocês. No começo da reação, eu vou ter bastante reagente e menos produto, porque o produto ainda não começou a ser formado. Então, ele vai ter. O inicial vai ser maior que o final, então vai dar negativo. Outra coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, não só nessa matéria, mas na química no geral, na física também, é quando a gente fala de velocidade de reação em química, ela sempre vai estar em dividido por litro vezes minuto ou mol dividido por litro vezes segundo. É igual. Às vezes, tem alguns exercícios que falam assim, isso acontece em tantas horas. Você tem que fazer aquela transformaçãozinha de unidade, que 60 segundos é igual a 1 minuto, e assim por diante, para chegar no SI. E como a gente lê o gráfico? Porque isso normalmente as coisas são expressas em gráficos. Tem gente que fala, tem gente que fala que não, mas eu vou dar uma que ajuda bastante a entender. Aqui em vermelho, vou pegar o vermelho, são os reagentes. Foi o que eu falei. No tempo inicial, o vermelho tá aqui. E com o passar do tempo, o vermelho está de e aumentando a velocidade do azul, a concentração do azul. Porque no começo, né, o meu reagente está lá parado e o meu produto ainda não existe. Quando esse reagente começa a reagir, eu transformo ele em produto. E é por isso que normalmente os gráficos que vocês vão ver vai ser desse jeito. No final da reação, num tempo específico que ele vai falar aqui, sei lá, tempo X aqui. A de produto vai ser maior do que a concentração de reagente, certo? Uma dúvida até aqui, gente? Então vamos lá. Vou fazer um exercício desse conteúdo com vocês. Expresse a velocidade em função de A, no intervalo de 5 a 20 minutos. A é um reagente genérico que ele colocou aqui, que é esse aqui. Me deu os tempos 0, 5, 10, 15 e 20. E ele está falando que A, no tempo 0, tem 8,5 mol por litro e C tem 0. Opa, o que a gente essa tabela? A gente pensa que a partir dessa tabela, se não coisa, quer dizer que esse C vai ser produzido, mesmo que não tivesse vai ser porque não tem nada no instante inicial. E provavelmente esse A vai ser o reagente, porque tem bastante, 20 deles no inicial, certo? Então, vamos lá. Vou fazer um exercício desse conteúdo com vocês. Expresse a velocidade em função de A, no intervalo de 5 a 20 minutos. A é um reagente genérico que ele colocou aqui, que é esse aqui. Me deu os tempos 0, 5, 10, 15 e 20. E ele está falando que A, no tempo 0, tem 8,5 mol por litro e C tem 0. Opa, o que a gente pensa que a partir dessa tabela, se não existisse
Vamos lá. Como ele pediu aqui, lembrem que é em função de A. Ele poderia pedir em função do produto também sem problema. No começo eu falei que a mesma velocidade que ele está sendo produzido é a mesma velocidade que o produto está sendo produzido, é a mesma velocidade que o reagente está sendo consumido, tá bom? Velocidade média é igual a 1 sobre A vezes delta concentração de A vezes dividido por dt. E 1 sobre a concentração de A final menos a concentração de A inicial. E o que a gente vê aqui? Como a gente está falando de um reagente, o sinal do delta vai ficar negativo. A concentração inicial sempre será maior que a final, então essa diferença vai ser negativa, certo? Então, a gente tem tempo de 5 a 20 e por 5 minutos, e há tempo 20 minutos. Então, eu peguei o 2,5 que estava aqui e joguei 2,5 daqui veio para cá. Esse 7 veio para cá. O que estava aqui veio. E esse 5 veio para cá. Gente, eu sei que é muito seta, é muito louco. Então, vamos lá. A diferença entre igual diferente é 10,3 mol litro vezes minuto. Difícil? É simplesmente substituir. Nesse caso, a gente deixou ali o 1 sobre A. Mais um exercício, provavelmente ele vai estar falando que a resposta é 0. Porque como ele não falou nada de qual é o coeficiente estequiométrico, a gente entende que é uma reação para 1. E que esse coeficiente estequiométrico A é 1. Então, 1 sobre A. Então, vamos para outro conceito de velocidade de reação. Lembram que eu falei do bolo? Vamos supor que coloquei lá o fermento, né? Coloquei o fermento, mas o fermento lá parado no bolo, ele não faz nada acontecer. Eu preciso dar uma energia, estimular que aquela se agitem para que elas tenham uma energia suficiente para aquela reação do bolo acontecer. Então, a energia de ativação é a energia suficiente para que aquelas partículas colidam e aqui a reação ocorra. Aqui a gente tem dois tipos de energia praticamente. A gente vai ter energias endotérmicas, que são energias que absorvem calor, e quais são as energias que absorvem calor? O cozimento dos alimentos. E as reações exotérmicas, que geram calor, mas eu vou falar delas um pouco mais para frente. O que são as reações endotérmicas? A gente vai ter aqui que a energia dos reagentes ela vai ser menor do que a energia que aquilo ali vai absorver. Então, imagina a gente cozinhando um alimento.
o alimento está cru, ele vai passar por alguns processos dentro dele para ele ficar cozido. E eu tô lá, tá? O alimento tá na panela, né? Eu tô colocando fogo ali. Tá acontecendo uma reação química dentro daquele alimento para ele cozinhar. Ele tá absorvendo aquele calor para ele acontecer e tá cozinhando. Essa energia que ele absorveu vai ser a energia absorvida. E a diferença da energia dos reagentes até o pico da minha reação vai chamar energia de ativação. Isso tanto fazendo reações exotérmicas. Normalmente, calma aí, gente, eu só vou tirar o casaco. Tá calor. Normalmente, comparando energéticos, a energia liberada pela uma reação exotérmica, ela é muito maior do que a energia absorvida por uma reação endotérmica. Eu consigo dar vários exemplos aqui de reações exotérmicas, reações que vão liberar calor, mas não existem tantos exemplos assim, de reações que absorvem calor, certo? Aqui a gente a análise do gráfico vai ser igual, mas a gente vai ter valores diferentes. Por quê? Porque a energia dos reagentes ela vai ser maior do que a energia dos produtos. E isso vai, como essa diferença é muito maior, a energia de uma reação exotérmica vai ser bem maior, como a explosão de uma bomba, certo? Então vamos lá. O que é essa energia que eu estou falando? Essa energia vai ser sempre a diferença entre a energia dos reagentes menos a energia dos produtos. Então vai ser aqui. Ah, quanto de energia tem nessa reação? Quanto de energia eu preciso para explodir uma bomba de TNT? Ele vai fazer essa continha, ele vai olhar para esse gráfico e vai falar assim: a energia dos reagentes é tanto, menos uma energia de X quilojoules, certo? A gente vai fazer um exercício, um exemplo disso aqui, para ficar um pouco mais claro. Quando eles falam sobre energia, se o ΔH for maior que zero, ela vai ser uma reação exotérmica. E se o H for menor que zero, ela vai ser uma reação endotérmica. Isso aqui é o que vocês realmente precisam decorar. Isso aqui é a chave. Eles mostram muito isso de ΔH em exercícios. Se o ΔH for positivo, é uma reação exotérmica. Se o ΔH for negativo, é uma reação endotérmica, certo? Agora não teve essa pergunta, mas muita gente pergunta. Ah, e se o ΔH for igual a zero? Não teve reação, certo? Então vamos lá. O que é a energia de ativação? A energia de ativação é aquela energia necessária para a reação ocorrer. Então vamos lá. Vamos supor, vamos olhar esse gráfico. A energia de ativação vai ser a diferença dos reagentes até o ativo, que é esse ponto mais alto da curva. Se nesse ponto mais alto da curva a reação estagnar, eu não vou ter formação de produto ou nem seja mais alto, porque ele não forma essa parábola. Ele pare aqui, ó. Ele começou a ir energia suficiente para acontecer. Então, ele não obteve a energia de ativação necessária para que aquela reação ocorra.
de ativação é a energia necessária para que aquela reação ocorra e forme essa parábola aqui e tenha esse degrau de produto. Como eu calculo a energia de ativação? A energia de ativação é o ponto mais alto da curva, que a gente chama de complexo ativado, menos a energia dos reagentes, certo? E isso é uma coisa bem legal, que quanto menor a energia de ativação, mais rápido essa reação está acontecendo. Então, se a gente... ela vai ser assim, o gráfico dela. Ó. Vou desenhar para vocês. Uma bomba explodindo, por exemplo, ela vai ter uma energia de ativação. Uma bomba explodindo, tipo que aconteceu, foi uma bomba. É bem pequena. Esse delta aqui, tá vendo? Essa diferença. Isso é o mais ou menos. Beleza. Vou fazer um exercício desse, que é bem legal. A reação é A mais B formando C mais. Qual é a energia de ativação para essa reação? Qual vai ser a energia do complexo ativo? Então vamos lá. Lembra que eu falei que a energia de ativação menos a energia dos reagentes? Então aqui eu tenho a energia do reagente e aqui eu tenho o complexo ativo que é C. A minha energia vai ser essa variação, então vai ser 80 kJ. E o complexo ativo vai ser sempre o ponto mais alto da curva, então ele vai ser kJ. É só eu arrastar essa linha aqui e ver qual é o valor que vai me dar no meu eixo Y, certo? Difícil, gente. De gráfico é bem simples, mas tem que prestar bastante atenção nos conceitos. Ah, ele está pedindo o ΔH da reação, ele está pedindo energia de ativação, complexo ativo. São 3 nomes que vocês têm que prestar bastante atenção no que eles estão pedindo para vocês, certo? Então vamos lá. O que influenciam na velocidade da reação? A reação, ela pode acontecer ou mais devagar. Quem nunca falou assim, ai gente, demorando para ficar pronta, eu vou aumentar o fogo. Aumentando o fogo, você está aumentando o fluxo de gás que está tendo ali naquele fogão. Eu estou aumentando a reação de chama, porque eu estou dando mais comburente, então eu estou mexendo para aumentando essa concentração de contato, aumentando a superfície de contato, eu estou aumentando a temperatura. Então, quando você aumenta a chama do fogão, porque você está falando que está demorando muito para cozinhar a comida, você aumentou a concentração do seu gás, então você influenciou na velocidade da reação que aquele alimento está cozinhando. Alterando a concentração do gás, que é a da chama que está ali, você está aumentando a superfície de contato do fogo com a panela, e desse jeito você está aumentando a temperatura da água daquele seu alimento. Então, a química está em você falar assim, ah, eu posso fazer um feijão cozinhando numa panela normal. Vou colocar o feijão lá, talvez ele demore o dia inteiro para cozinhar. Mas se eu colocar na panela de pressão, eu vou estar aumentando a pressão onde aquele feijão está sendo cozido, eu vou fazer o feijão cozinhar bem mais rápido.
eu estou aumentando a velocidade de reação do cozimento do feijão, alterando a pressão, certo? Então, vamos ver como ponto a ponto esses fatores influenciam a velocidade. Primeiro, superfície de contato. Um exemplo, aquelas pastilhas efervescentes. Vocês já perceberam que quando ela cai, ela cai, né? Começa a efervescer muito, 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 muito. Aí, com o passar do tempo, a pastilha vai diminuindo a minha superfície de contato e as bolhas também vão sumindo. Esse desaparecimento acontece porque a reação está deixando de ocorrer, porque a reação ela consome a pastilha, mas também porque está diminuindo a minha superfície de contato. Ele, na verdade, está transformando aquela pastilha em pequenos grânulos. Ela não dissolve totalmente na água. E a área dos grânulos é muito menor do que a da bolacha grandona que você está jogando dentro da água. Então, por isso que as que você vê quando você joga uma pastilha efervescente dentro da água, elas começam a diminuir conforme o tempo, certo? Segundo, concentração. Gente, vocês já viram alguém fumando? Que já, né? Ou vocês mesmos fumando, não sei. Quando a pessoa dá uma tragada, aumenta a concentração de, de O2 que tem ali, de oxigênio. Então, vocês já perceberam quando você dá aquela tragada, queima mais rápido o cigarro? Isso é você alterando a concentração do seu cigarro, fazendo com que a pode ver que pode ver que fica mais vermelha, né? A pontinha do cigarro ela fica mais alaranjada, não sei. Você está aumentando a concentração de O2, desse jeito você está aumentando a velocidade da sua reação, certo? Se você acender um cigarro e deixar ele lá queimando, ele vai demorar muito mais se você tivesse fazendo esse movimento da tragada, certo? A influência da temperatura, combate do vírus. Você já se perguntou o porquê essa temperatura sobe quando você está combatendo alguma doença? O corpo ele aumenta a temperatura para fazer com que as reações do corpo aconteçam mais rápido. Quando você tá com calor, você não fica tipo, meu, suando e você não percebe que alguma coisa tá diferente? Nunca vi um carnaval acontecer no inverno, né? Tipo, no calor você tá normalmente mais agitado, mais disposto. Então, no calor, aumenta o choque entre as moléculas. E se você aumenta a velocidade da reação com a temperatura, calma aí, você fica com frio porque está perdendo calor para o ambiente, já que essa temperatura está muito alta? Não. Você fica com frio. O que acontece quando está com frio é assim. Quando você está com frio, é porque o ambiente está mais gelado do que a temperatura do seu corpo. Mas você não fica com frio porque você está perdendo calor para o ambiente, mas não é por isso que você fica com frio. O que acontece é que, na verdade, o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. E a gente tenta estabilizar o nosso corpo, quer dizer, o mundo, eu acho, ele sempre busca encontrar um equilíbrio térmico. Então, por exemplo, você colocou um gelo na água. O gelo ele vai tentar entrar em equilíbrio com aquela água. Por isso que às vezes a água acaba ficando mais gelada, se tiver uma concentração alta de gelo, se a concentração do gelo for maior do que a da água. Então, se eu colocar uma pedra de gelo no oceano, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você pensando em você, pensa o quanto o ar tem e quanto você é pequeno pensando no ar que está gelado. Então é por isso que você está com frio. Você está emprestando o seu calor para o ambiente, tentando encontrar um equilíbrio. Mas não que a sua temperatura esteja muito alta. Às vezes você está com a temperatura do seu corpo normal. É o ambiente que está com uma temperatura mais baixa daí, certo?
Então, falando da temperatura, aumenta o choque entre as moléculas e faz com que você se recupere mais rápido. Pressão. Sistema êmbolo-pistão. Acho que vocês já viram isso em física, talvez, mas isso também acontece no motor do carro. O que a gente faz? Quando você aumenta a pressão, você abaixa esse êmbolo, né? Você vai diminuir aquele volume e aumentar o choque entre as moléculas. Então, isso vai fazer com que a velocidade da reação aumente. É a mesma coisa que acontece na panela de pressão que eu comentei com vocês, certo? E o catalisador. O catalisador, eu dei o exemplo da pasta de dente de elefante. Ele é um exemplo divertido para vocês. Essa reação ela é bem lenta e não é nem possível direito de ver ela acontecer de tão devagar que ela acontece. A gente mistura água oxigenada com detergente. E essa reação vai liberar bolhas com o passar do tempo e tal, mas é água praticamente imperceptível. Agora, se eu coloco iodeto de potássio, que é um catalisador, tão rápido e libera tanta energia que faz com que ele transborde no recipiente que ele está. Vou passar o videozinho para vocês verem. Ah, lembrando, o catalisador, por que o catalisador aumenta essa velocidade? Porque ele diminui a energia de ativação. A explosão de uma bomba, se você pensar, você estralou o dedo, a bomba já explodiu. E não que necessariamente tenha um catalisador ali, às vezes tem, mas é porque a energia de ativação dela é bem baixa. É uma reação que libera muita energia em pouco tempo. E o catalisador força com que isso aconteça, certo? Vamos ver o videozinho. Então, aqui tinha água oxigenada, detergente e ele colocou corante só para ficar bonitinho, assim, para ficar mais visual. A hora que ele estava ali parado, a água começou a reagir tão rápido, a formar tantas bolhas tão rapidamente, que essas bolhas da província gostaram? Acharam legal? Então, beleza. Lei de ação de massas. O que é a lei de ação de massas? É um outro tema que também está ligado à cinética química. Quero saber de vocês se vocês já ouviram Ordem 2, vocês já ouviram falar sobre isso? Eu lembro que tinha um exercício, pelo menos no Enem, o ano que eu fiz, ele falava sobre o vinho e que ele tinha uma reação, que a reação era a fase mais lenta, e perguntava alguma coisa teórica relacionada a essa matéria de lei de ação de massas. O que é a lei de ação de massas? Ele fala que a velocidade da reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações do reagente, elevado a expoentes determinados experimentalmente. Tá falando grego aí, mas o que ele está falando? Que a concentração, que aqui a gente escreveu como A e B, que são a concentração dos reagentes, eles são reagentes porque eles estão do lado esquerdo da minha setinha,
elas são diretamente proporcionais a esses valores x e y que estão circulados aí, que são obtidos experimentalmente, certo? Então, a velocidade da reação é dada por uma constante de K, que normalmente ele passa no exercício para vocês, vezes a concentração dos reagentes elevado a um número, beleza? E o que a gente deve saber, que é o que o Enem gosta de cobrar, é teoria, e o que a gente deve saber sobre isso? A etapa mais lenta é a etapa determinante da reação. Gravem isso. A etapa mais lenta é a etapa determinante da reação, em caso de reações que ocorram em mais de uma etapa. Se a reação for de ordem 1, então quer dizer que ela ocorreu só em uma etapa. Se ela tem se ela é mais que ordem 1, ela ocorreu em mais de uma etapa. E ele vai te falar qual é a etapa lenta. Essa formulazinha que ele. Gente, vocês estão me ouvindo? O computador travou. Calma aí que travou aqui, gente. Um minuto. Aí, beleza. E a etapa mais lenta vai ser usada para os cálculos. Se a reação for elementar, ela ocorre só em uma etapa. E por isso, o x e o y, que são aqueles coeficientes que a gente colocou ali em cima, eles vão ser Azinho e Bzinho, respectivamente. Vocês lembram do começo da aula? Quem são Azinho e Bzinho? São os coeficientes estequiométricos. Vocês lembram? Esse Azinho e Bzinho é aquele Azinho e Bzinho lá do começo da aula, certo? Então, vamos lá. A ordem da reação é a soma que aparecem na reação. Então, vamos supor, é uma reação elementar que o coeficiente estequiométrico de A é 1, o coeficiente de B é 2, então a soma de 1 com 2 dá 3, é uma reação de ordem 3, certo? Que para manter a concentração de B constante e dobrarmos a concentração de A velocidade irá dobrar. Eu vou explicar, isso aqui é um pontinho para deixar vocês curiosos, que eu vou explicar no próximo slide. Num exercício. Prestem bastante atenção, eu sei que meu tempo está acabando, mas prestem bastante atenção. Dá para se confundir, mas eu sei que vocês são super inteligentes e vão entender fácil. A tabela abaixo indica valores das velocidades da reação e as correspondentes concentrações em mol por litro dos reagentes, em idênticas condições. Por que eles falam em idênticas condições? Pensando que ele vai estar na CNTP, que eu não mudei absolutamente nada em questão de temperatura, pressão. Primeiro, segundo, que a gente vai analisar, eu não mudei absolutamente. Então, representado pela equação 3x mais 2y produzindo um z. Ele não me falou nada se era uma reação elementar, então eu não posso usar o 3 e o 2 como aquele x e yzinho, certo? Então, beleza. Como eu faço esses exercícios? Primeiro, vamos analisar linha por linha. E como analisar? Eu vou primeiro comparar a primeira linha com a segunda linha de de tudo, da velocidade, do x e do y. E depois eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Olhando a linha roxa, eu mantenho y constante, porque deixa eu pegar. Por quê? Daqui para cá não mudou. O x ele vai dobrar. A concentração de x vai dobrar, certo? De 5 para 10 vezes 2 aqui. Vezes 2.
E aqui de 10 vezes quadruplicou a velocidade. E agora, como eu faço para descobrir o valor desse xzinho? Eu vou analisar eles separadamente. Eu vou falar que, lembram que eles são proporcionais? Então, eu vou falar que 4 é igual a 2 elevado a x. Porque a minha velocidade aumentou 4 vezes e a concentração 2 vezes. Como sou constante, eu não analiso ele agora. Para eu fazer essas continhas, eu sempre vou ter que encontrar algo que está constante, para que eu não precise usar. Porque, por exemplo, imagina se eu pego duas coisas que estão variando. Eu vou ter um elevado a x, o outro vezes elevado a y, eu não vou saber resolver com elevado a duas incógnitas. Então, eu tento encontrar algo que é constante, certo? Descobri fazendo essa continha aqui, que é a raiz x de 4 é 2. Que número? E 2 vezes que número que dá 4? 2 vezes 2. Então, eu descobri que x é igual a 2, certo? Segunda, vamos olhar para a linha amarela. Eu mantive o x constante e o y, certo? E a velocidade também não se alterou. Como eu vou descobrir o valor de y? Sei que o x é constante. Só que essa velocidade não vou colocar como constante, eu vou colocar ela como zero, porque não teve variação. E aqui o y considerar igual a 2 elevado a y. Que número elevado, 0 elevado a que número dá 2? Zero, certo? Aí eu pego esses valores de x e y que eu descobri e substituo na minha equaçãozinha genérica. E é isso, o exercício está resolvido. Então, eu sei que para aquela equação genérica, a minha velocidade genérica é essa, certo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Gente, essa foi a aula de hoje. A velocidade genérica é o 2. O 2 é. Não, coeficiente estequiométrico. O 2 é aquele. Eu falei no começo que eles foram objetos mentalmente. Esse x e esse y, normalmente os exercícios falam assim, essa reação genérica me fale qual é o valor de os expoentes experimentais deles. Eu ensinei a exercício como que vocês calculam esse x e esse y, certo? O x que eu descobri eu substituí aí, o y que eu descobri eu substituí aí. Então, para aquela equação genérica vai ser V é igual a K, que é uma constante que ele passa, a concentração do aquele reagente elevado a um expoente, vezes a concentração do outro reagente que participa da reação elevado a outro expoente. Entendeu? Gente, mais alguma dúvida? Então é isso. Eu posso os slides no exercício que vão estar lá. Gente, eu que agradeço.